há uns dias atrás, né, o Powell foi lá fazer um discurso na Câmara dos Representantes. Ele foi ainda mais contracionista e foi questionado pelos aumentos de juros. Se o presidente do Fed quisesse causar ali um aumento de desemprego proposital, né, para poder começar uma recessão forçada, né, um hard landing, né, um pouso forçado. E ainda outra questão recente que o Fed está tentando estancar o buraco do setor financeiro, que não começou inclusive com o Silicon Valley, né, teve outros bancos que faliram e vem afetando outras instituições, né, como foi o caso do Credit Suisse, agora com o Deutsche Bank, né, o banco alemão, e outras empresas aí também até de criptomoedas. Claro que em relação ao Silicon Valley Bank, era basicamente o banco de umas fintechs, né, empresas de médio porte, outras grandes, mas com pouca exposição, por isso que não foi tão generalizado assim, mas de qualquer forma afeta o mercado e afeta o setor bancário também. Temos aqui no Brasil um problema com gastos, né? O mercado ele vem aí pressionando o governo e quando eu falo mercado me refiro a todo mundo, né? A Câmara vem pesando bastante nessa questão. O governo com propostas ainda mais absurdas de taxações, né? Taxou recentemente aí importações da China, né? A Shine e a Shopee vão ser taxadas, né? E a que mais repercutiu negativamente foi a taxação de exportação de petróleo, né? Numa tentativa maluca ali de taxar os preços de combustíveis nacionais, que é uma insanidade, uma pura loucura. Todos sabem que o Brasil não tem capacidade nenhuma de refino para autossustentação e um desabastecimento seria certeiro, assim como aconteceu na Venezuela, que é o país que tem a maior reserva de petróleo natural do mundo. E falando em outro vizinho, a Argentina, que inclusive pegou ali, né, um empréstimo com o BNDES, né, e atrasou o primeiro pagamento, né, bateu quase 100% de inflação no ano passado. O que não falta é exemplos do que não fazer numa economia. Então, é algo proposital. Vingança, não sei, né? Vai saber. Tem incertezas, né, com o novo arcabouço fiscal, mas que está sendo bem visto pelo mercado também. Tem também aquele problema estrutural, né, com a volta de estímulos subsidiados, né, do BNDES, que já aconteceu no passado com o Dilma e causou inflação, né, que causa basicamente um cabo de guerra entre o Banco Central e o governo, né? Ou seja, um abre o ralo da pia, que significa queima de liquidez, e o outro abre a torneira com mais intensidade, injetando mais liquidez, né, de maneira indireta, ou até mesmo aumentar os juros aí no curto prazo, o que acaba mantendo essa taxa de juros aí por mais tempo, né? O que seria ainda pior para a economia brasileira. E talvez aconteça muito em breve uma recessão, né? Mas a gente pode ter aí deflações no IPCA 15, o que seria muito bom, um sinal claro de que a economia está desacelerando, o que significaria baixas aí contínuas de taxa de juros. Se esse detalhe aí expansionista não tivesse acontecendo. E quando a gente vai observar um pouco da geopolítica e como as economias estão se comportando, ou até mesmo o temor de guerra, né, e as consequências dela, mesmo sendo ali inicialmente com sanções, inclusive a China, a cada dia que passa, que é o nosso principal parceiro econômico nas exportações, e os Estados Unidos, que tem a moeda hegemônica do mundo, tem mais atrito, né? A Rússia acabou dando aquela alavancada que já era esperado, né? Um já é o país mais poderoso do mundo e o outro tem uma agenda de ser o país mais poderoso do mundo, né? Ninguém vai chegar assim, bora, sai da minha cadeira, sem nenhuma consequência. Eu sei que é um saco, né, ficar ouvindo sobre esses assuntos aí, mas são eles que mexem com a nossa vida pessoal, acabam nos influenciando nas nossas finanças, né, nos nossos ativos, o modo de como a gente vive, de como a gente trabalha, né, empreende, planeja, né, os nossos objetivos e até lidamos com a vida. E tem muitos caras e mulheres bacanas, né, falam sobre como se proteger e tal, né, no ramo das finanças. É um trabalho muito importante de informação, principalmente para o brasileiro, que não é ensinado isso a ele na escola, né? No caso, eu me refiro a todos nós, tá? Não me deixo fora disso. Só que quando a gente fala de maneira literal, tem um pequeno problema.
Um brasileiro médio que ganha uma renda média, isso de acordo com os dados, 2 salários mínimos ou até 3 salários mínimos, né, com todo o custo de vida que ele tem ou ela tem, que inclusive vem aumentando a cada dia, ou seja, além dos custos, despesas, dívidas, ainda investe, né, não tem ali um capital para poder aplicar no Tesouro Direto, né, Selic, para uma reserva futura, aproveitar o momento complicado para poder aportar em boas empresas, boas ações, aproveitar os fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês e estão super descontados, né, o maior desconto em 5 anos, né, se expor à inflação de longo e médio prazo, pós-fixados, dolarizar a carteira e ainda ter caixa de liquidez baixa para eventualidades, né, de despesas, como deixar o dinheiro no CDB com liquidez imediata ou diária, né, D+1, D+2, ou até mesmo uma pequena quantia em conta corrente, tá, para o dia a dia. E eu sei que para quem tem pouco, parece muita coisa, né, e por isso muita gente assiste os vídeos e acabam não fazendo tudo aquilo, porque acabam não fazendo até muito sentido, tá, é muita coisa para pouco capital, mas dá para fazer isso sim. Aos poucos, né? Não existe escola melhor para todo mundo agora nesse momento do que o que estamos vivendo agora, né? Faz tempo que eu venho falando sobre caixa nessa crise, né? Reforçar a reserva principalmente por conta da inflação e os bens de consumo que ficam cada vez mais caros. Tudo isso é importante sim de saber, né? E são muitas opções para poder diversificar o patrimônio, mas querer fazer tudo isso ao mesmo tempo vai te atrapalhar. Se você ainda não tem um patrimônio razoável ou tem uma boa renda mensal, né, que eu acredito que tem uma certa quantidade de pessoas que acompanham aqui o JG Capital que deve ter, ou um negócio bem sucedido, ou no caminho certo, só que muitos investidores são pegos com acontecimentos não recorrentes. A maioria, pelos comentários, pesquisa, a maioria são pegos por acontecimentos aí não recorrentes na vida e precisam sair das posições no prejuízo por não ter uma reserva e nem caixa para eventualidades diárias ou algo até um prejuízo, o carro quebra, um vazamento na casa, sei lá, e aí tem muita gente que perde dinheiro por sair, tá, dos investimentos, dos ativos, numa queda de índice que já vinha se acentuando faz um tempo e se acentuou ainda mais agora, mesmo que o mercado esteja se recuperando nesse momento. Quando a gente vai dar uma observada bem básica, né, em movimentos atuais da economia brasileira e no exterior também, e eu me refiro às últimas falas do Powell, novos aumentos de juros nos Estados Unidos. A gente viu, né, o Fed inicialmente se contradizendo, né, tentando injetar ainda mais liquidez, né, para quem teve ali prejuízo com o banco, né, o que é um lado contrário, porque traria de qualquer jeito uma recessão mais para frente e seria o fim de altas de inflação e, consequentemente, os juros iriam cair, não só lá, mas em grande parte do mundo. O que é totalmente contrário, né, do que teoricamente deveria ser feito, né, porque traria uma estagnação, talvez uma recessão mais para frente, né, um fim dessas altas de inflação e consequentemente de juros, né, já que a ideia é exatamente estagnar a economia para poder subtrair a liquidez injetada nunca antes vista no mercado. E aqui temos combustíveis aumentando com a volta do ICMS, né? Leituras de IPCA com mais altas, o governo entrando com uma política expansionista, mesmo enquanto estamos tentando aqui controlar a inflação, que ainda vem crescendo, e a taxa de juros, né, que está alta, com certeza daria um alívio esse ano com deflação na economia real, podendo ver aí boas leituras de IPCA 15, né, com quedas. Pelo menos se esperava isso antes de querer abrir as portas do BNDES, com conversa de taxação, né, e o primeiro beneficiado que foi, né, nada mais nada menos do que a Argentina, que ainda atrasou a primeira amortização, inclusive lá está tendo uma seca muito grande, tá? Então vai ter alta no trigo, vai ter alta na soja, né? E em outros que a Argentina é exportador importante, tá? Isso ajuda até a gente que está no mundo dos investimentos a se preparar até para essas eventualidades. Para você, dá para ter uma perspectiva de deflação aí no curto prazo? Por favor, né? Será que o BC vai diminuir aí os juros com inflação crescendo? Pô,
É sacanagem, né, pensar nisso, né? E quando a gente vai falar sobre guerra, sobre geopolítica, que é o que as coisas que mais estão ficando complicadas, né? Por isso esse estresse todo no mercado. Agora, crise não dura para sempre e o momento de investir não é depois. É agora começar a melhorar o preço médio, começar a comprar negócios descontados, Raizen caindo bastante, BMG, Bradesco, várias empresas aí bem atrativas, né, e que estão dando resultados bons aí de crescimento. Claro, em momentos inflacionários as margens, principalmente margem EBITDA, fica no fundo do poço. Por isso todo esse estresse aí, né, no mercado e caos nas cotações recentes pelos acontecimentos, inflação, juros, o Fed, né, e a bolsa negociando a um PL mais baixo da história, né, com empresas super descontadas. E há uns 2 meses atrás eu falei, né, comentei sobre a BlackRock, sobre a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, né, sobre o fundo do Michael Burry, que com certeza você deve conhecer por ter previsto. Na verdade, ele descobriu, né, junto com outras figuras importantes do mercado financeiro americano, né, a sujeira do crédito imobiliário americano, né, em 2008, a crise do subprime, né, esses grandes investidores, na maior parte institucionais, estavam vendidos em commodities, depois voltaram a recomprar com desconto, agora estão vendidos em tecnologia, algo que já está estampado há algum tempo nos noticiários da mídia financeira, e começando a comprar aos poucos a bolsa agora. Mas é unânime que todos estão fazendo caixa. Essa é a estratégia de preservação de patrimônio, de capital mais sábia diante desses momentos e ir melhorando o preço médio, além de aproveitar os descontos, né? E quando eu falo caixa, não significa colocar em crédito soberano, né, se expor a títulos americanos. Eu não estou falando apenas disso, né, juros em inflação. Eu estou falando aqui de se expor a caixa, me refiro a CDB, né, a liquidez diária. No momento que aparece uma boa oportunidade, retira e investe, mas mantendo uma quantidade em caixa, Tesouro Selic. O foco nesse momento vai ser oportunidades, proteção, além da gente sempre começar a abordar aqui fatos, né, de última hora que podem mexer com o mercado. Por isso, sempre fique por dentro da comunidade fechada de membros, porque aqui a gente vai poder ficar mais próximo e sempre deixe a sua opinião aí e sugestão do que é que você acha importante de abordarmos aqui.